Boa noite, vamos iniciar a aula sobre psicanálise e habilidades socioemocionais, abordando principalmente a formação do aparelho psíquico, que é a nossa personalidade, tendo como agora bastante relevância o estudo do inconsciente, a interferência dele no funcionamento da nossa personalidade. Estávamos dizendo da formação, né, do inconsciente e essa grande descoberta do Freud. Aqui, para situar vocês, né, é o Freud já mais para o final da vida dele, e aqui é bastante interessante, né, que nesse período ele já estava sendo extremamente respeitado, extremamente aclamado, né, porque no início da carreira dele, quando ele era extremamente jovem, e aqui a gente tem um Freud mais jovem, né? Quando ele descobre o inconsciente, ele foi muito rechaçado no meio acadêmico, né? No meio médico. Ainda mais ele, um neurologista, que tinha que fazer demonstrações bastante precisas. Como assim ele diz desse inconsciente que não tem um lugar topográfico específico? Então, por exemplo, a gente pode falar que o nosso cérebro tem uma localização topográfica, certo? A gente sabe onde está localizado o nosso cérebro. Mas, para o Freud, o inconsciente, ele não é mente, não é essa parte mental, cognitiva. Ela é uma parte pulsional. São energias. Energias que a gente tem e que precisam ser, segundo Freud, direcionadas, lapidadas, para que a gente a utilize de uma forma bacana no nosso dia a dia. O problema é que nem sempre a gente consegue fazer isso. E às vezes a gente excede em alguns comportamentos, tá? Às vezes a gente excede, né? Uma situação mais simples, quando a gente vê, a gente está mais exaltado, mais exaltada, ou dá uma repercussão muito mais ampla do que necessitaria, né? Então, o Freud vai falar, a gente não está, né, conseguindo orquestrar um pouco a nossa vida ou aparelho psíquico, tá? E o Freud vai ter essa descoberta, como eu falei para vocês, né, trabalhando com Charcot. Depois que ele trabalha com Charcot, ele tem contato com um outro famoso neurologista chamado Breuer, e aí ele começa realmente a perceber a força e o impacto do inconsciente na vida das pessoas. Numa época, né, início do século XX, onde haviam várias formas de repressão, havia algumas, digamos assim, ortodoxias muito mais acirradas do que hoje, né? Então, a gente vivia um período de muitas restrições em termos de comportamentos, né? Não se podiam ter determinadas atitudes, tinha que sempre agir daquela certa forma. Então, era muito bem condicionado. E muitas vezes, conforme a gente vai reprimindo as nossas vontades e os nossos desejos, isso de alguma forma, igual uma panela de pressão, né, que não tem vazão, ela vai e explode. E aí o explodir era criar sintomas, como, por exemplo, essa crise conversiva que eu falei da Ana O, que foi tão forte a vivência que ela teve, que ela entrou nesse tipo de quadro clínico, de sintoma psicopatológico. Então, ela não tinha tetraplegia, mas ela perdeu os movimentos. Se podia, eles faziam vários testes, tá? E testes dolorosos, inclusive, e ela não apresentava reação. Para vocês terem uma noção quanto que era forte isso. Não era uma coisa encenada, aquilo era muito vivificado por ela. E aí o Freud tenta entender, mas o que acontece? Que força é essa, né?
que não é um fingimento, realmente o aparelho psíquico dela foi tão forte nisso que ela precisou se punir perdendo a força das pernas. Então, só para vocês entenderem, o que acontece com a Ana Opp, o que ela entra nesse quadro clínico? A gente está falando de uma época vitoriana, uma época bastante restritiva, principalmente para as figuras das mulheres, onde você tinha duas opções, né? Ou você tinha uma família muito, muito rica e você poderia raramente ficar solteira, ou você teria que ir para um casamento, porque a vida, digamos assim, socioeconômica da mulher neste período, mesmo a gente falando de Europa, não era tão fácil. Só que a Ana perdeu a mãe muito cedo e o pai, quando ela já estava namorando, próxima a ficar noiva, o pai adoece. E a Ana tem que se dedicar a cuidar desse pai. Só que era um período em que você não poderia casar, principalmente as mulheres, depois de uma certa idade. Depois dos 18, 20 anos, já era considerada velha para casamentos. E a Ana se vê nesse impasse, amando muito esse pai, mas tendo que cuidar desse pai e, ao mesmo tempo, perdendo, né, esse noivo, essa possibilidade de se casar, de constituir uma família, enfim. E nesse momento onde está tudo muito parado na vida dela, ela tem um pensamento que é o pensamento como tudo seria tão mais fácil se o pai morresse. Então, quando ela tem esse pensamento, ela depois começa a se culpar muito. Pouco depois, realmente, esse pai, que já era doente, né, ele morre, mas ela não suporta essa culpa por ter tido esse pensamento, por algum momento ter tido essa vontade momentânea. Ela entra nessa crise histérica e a forma de sintoma é a conversão, ou seja, ela perde o movimento inferior, dos membros inferiores. E aí precisa de todo um trabalho, né, para chegar a esses fundamentos. E aí é o trabalho da psicanálise. Então, Freud vai trabalhar com ela nessa escuta, e aí se revela, e aí ela vai conseguindo dizer das suas culpas, dos receios, etc, 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 até que ela consegue ter uma remissão desses sintomas, tá? Até um certo ponto, e depois Freud já retorna, porque não era um caso dele, ele acompanhava junto com o Breuer, e quem continua o tratamento da Ana é o Breuer, tá? Então, só para vocês entenderem o que aconteceu, né, para a descoberta do inconsciente. Como que ficou para vocês, pessoal? Ana Paula, Oi. mas no caso, quando acontece isso, acontece o que na cabeça da pessoa? Um bloqueio, daí ela fica desse jeito? A gente fala que Para cria chegar um num nível trauma. desse? É um trauma, tá? Aí para ela perde o movimento, mas é a cabeça dela, no caso. A cabeça, sim. A gente vai falar que é o psíquico, né? É o aparelho psíquico dela. Ah, ok. Ok? Não Ok. é só um estado mental, é um estado psíquico. Há energias aí que ela desloca para realmente entrar nessa psicossomatização, tá? E, Marcelo, a gente vê situações assim, muito fortes, como, por exemplo, aqui não, mas o Freud até fez algumas pesquisas por aí, e depois outros autores complementaram, né, que nos feridos de guerra, aqueles que tinham um membro amputado, eles sentiam que continuava, como se aquela perna, assim, aquela perna ainda tivesse ali os pés. Não, mas eu estou sentindo, os meus dedos estão mexendo. E a pessoa realmente, sem ver, sem estar vendo, né? Ela estava acamada, mas ela
dizia direitinho, olha, está coçando, olha, está incomodando. E aí ele vai falar, o que é isso? Não é só algo mental, é algo psíquico. Tem uma energia além aí que faz com que aquela pessoa acredite que ainda está sentindo aquele movimento. Outro exemplo são de mulheres que não estão gestantes e passam a desenvolver a famosa falsa gestação. Sim. Então, psiquicamente é tão forte que acaba ocasionando isso. E a gente vai chamar de trauma, isso que você chamou bloqueio de trauma, tá? Ok, Ok? entendi. Bom, dentro ainda desse descoberta do inconsciente, o Freud vai se desdobrando, né, com essa ideia, né, como que esse aparelho psíquico se forma, né? E aí ele vai dizer, através de repressões. Então, há um recalque originário, e esse recalque originário faz com que eu comece a construir o meu aparelho psíquico e faça com que ele funcione uma parte inconsciente e uma parte consciente. A parte consciente é a minha parte racional, que eu controlo, que eu consigo organizar. A minha parte inconsciente é aquela que eu não controlo, que eu sei que está ali em mim, mas que eu não tenho elementos coerentes, lógicos, sequenciais para abordar, que não vai adiantar. Vocês já viram uma pessoa com muita raiva? Se ela está com muita raiva, adianta dialogar naquele momento? Não. Racionalmente, exato, não adianta. Racionalmente, o que a gente vai falar assim? Vai virar e falar, não, é um diálogo, nada melhor do que aparar arestas do que a gente conversar, né? Só que não vai funcionar naquele momento, porque tem algo que não é controlável, que não é racional, e é extremamente forte, e a gente não vai, naquele momento, cutucar a onça com vara curta. Bom, tem pessoas que gostam de desafios, né? Mas eu não sugeriria, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado, né? A gente percebe que somos racionais, sim, mas essa descoberta do inconsciente vai apontar que temos uma parte em nós que não é tão assim cordata e tão racional assim. E isso vai ser um tapa com luva de pelica numa era que era extremamente racionalista, positivista, o progresso, tudo muito fatos comprovados, cientificamente comprovados. Dizer que o homem tem uma parte maior nele que é inconsciente, que é incontrolável, foi assim, bombástico. Então, Freud, no início da carreira dele, foi muito rechaçado. E hoje a gente sabe que tem uma grande contribuição dessa teoria dele para o nosso dia a dia, para que a gente pense por que, em muitos momentos, a gente vê atrocidades como a gente vê por aí, por causa desse inconsciente. Não quer dizer que a pessoa está isenta, mas quer dizer que ela tem um lado extremamente perigoso nela. E algumas pessoas elas não conseguem ou não querem controlar isso. Deu para todo mundo entender? Como é que a gente justifica alguns atos atrozes? Porque há algo naquela pessoa que é desgovernado, digamos assim. O que faz com que ela sempre queira esse tipo de dinâmica mais agressiva, esse tipo de dinâmica mais destrutiva. Tá? Bom, pessoal, então, com a formação, quando acontece a repressão,
né, esse processo de repressão primário, primeiro, a gente tem a formação de dois lados, né, o que o Freud vai chamar de primeira tópica do nosso aparelho psíquico. Primeira tópica ou primeiro modelo, que é a formação de uma parte inconsciente, de outra parte pré-consciente, de outra parte consciente, tá? Efetivamente, a gente teria dois grandes polos, que é o inconsciente e o consciente, e entre eles entre um e outro, intermediando um e outro, que é o pré-consciente, tá? Aqui, a citação de um filme muito antigo, mas que apresenta essa história que eu falei da Ana O, que aqui está nessa personagem, que chama Freud Além da Alma. Aqui vai esse filme retrata como Freud chega à descoberta do inconsciente, né, como que aparece o trauma da Ana O, a questão, né, as crises conversivas que ela tinha, onde perdia a mobilidade das pernas, alguns movimentos. Então é bem interessante, né? Vai mostrando assim as fantasias, os traumas, essa relação com essa figura do pai, né? Então é bem interessante. Só para ilustrar, tá? Eu deixo aqui. Então a gente tem o aparelho psíquico, que é a personalidade na visão do Freud, dividido em inconsciente, pré-consciente e consciente, nesse primeiro modelo, tá? Aqui a gente tem Freud no consultório dele. E aí é um conceito de inconsciente, né? São os nossos conteúdos reprimidos, né? E que estão ali de vez em quando prontos para serem lembrados. A gente já teve ao longo da nossa vida várias vivências e algumas talvez não foram tão bacanas. No nosso dia a dia, a gente não lembra disso continuamente e que bom, né? Por que a gente não lembra? Porque esse conteúdo está sendo o quê? Reprimido. Tá? Há um mecanismo de defesa nosso, defesa mesmo, que faz com que a gente não fique a todo momento lembrando, a não ser que seja algo muito recente, lembrando daquilo de ruim que aconteceu com a gente. Então, o que a gente faz? Né? Esse nosso inconsciente é um certo reservatório de tudo que a gente vai reprimindo e que não quer lembrar. Então, ao mesmo tempo que ele é essa energia pura, alógica, atemporal, completamente sem governamentabilidade nenhuma, é também ali um depositário destas nossas frustrações, dessas nossas vivências, desses nossos traumas. Tá? O que vai acontecer? Em vários momentos, esse conteúdo ele quer vir à tona. E se a gente não elaborou aquilo, não superou aquilo, jogou aquilo para debaixo do tapete, entre aspas, o que vai acontecer? Em algum momento, aquilo não foi apagado, aquilo vai vir à tona. E aí, como que isso vem à tona? Através dos sintomas. Então, a pessoa começa a querer deprimir, ficar ansiosa, começa a ter alguns comportamentos não muito legais, começa a se sentir mais irritado, irritada, começa a ter um certo receio de fazer algumas coisas que antes fazia naturalmente, enfim, de alguma forma vai suscitando alguma forma de sintoma no seu dia a dia, tá? Alguns ou algumas começam a ter uma propensão a ficar repetindo atitudes, então começam a ter quase que um início de transtorno obsessivo compulsivo, que é uma forma de tentar não lembrar desses conteúdos esquecidos, tá? Mas sempre isso vem à tona. Segundo
a teoria psicanalítica, tá? E aí, se vocês querem uma definição mais acertada, está aqui. Né? O inconsciente é uma área do psiquismo, ou aparelho psíquico, tanto faz, que tem suas leis próprias de funcionamento. Ele é alógico e atemporal, ou seja, não tem nenhuma racionalidade e não segue um tempo cronológico. Algo que aconteceu quando a gente tinha 5, 6 anos ainda está lá. Tá? Então, às vezes a gente para e pensa assim, nossa, lembrei de algo que aconteceu quando eu era adolescente, quando, enfim, era menina, e a outra pessoa fala, nossa, eu lembrei disso, eu tinha, sei lá, 12 anos, 10 anos. Por que que isso acontece? Porque o nosso inconsciente, ele é atemporal. E a gente tem lembranças boas e lembranças não boas. E a gente vê que do nada às vezes aquilo vem à tona, tá? Então pode ser às vezes um cheiro, uma imagem que a gente não sabe bem por que e aquilo faz com que a gente relembre e ao relembrar vem junto a sensação, parece que é atualizado daquilo que a gente vivenciou naquela época. É como se não tivesse se apagado. E se é algo ruim, aquilo vem com uma força angustiante também muito forte, tá? Então, é isso que é o inconsciente. Faz sentido para vocês? Eu detesto quando eu tô lá de boa, aí de repente eu lembro de um momento vergonhoso que eu passei e começo a ficar angustiada. Sim. Então, Isa, é normal a gente ter esse movimento. Então, olha como não respeita esse tempo, né? Que a gente fala, nossa, mas aquilo já está apagado. Não está apagado. Então, para superar isso, você vai ter que encarar essa vergonha e falar, não, aconteceu e está tudo bem. Foi lá. A vergonha passou 10 anos atrás e meu cérebro insiste em me lembrar. Mas o bacana é que você consegue falar disso e rir um pouco. Significa que está ficando mais leve. Eu imagino que na época não foi, mas está começando a ficar um pouco mais leve. Então, quer dizer que você está tentando, sabe, entender que aquilo passou e de boa, né? Tem coisas que a gente consegue. Agora, tem vivências que são um pouco, algumas perdas, né? Situações assim de violências, essas são mais complicadas. E aí, nesse sentido, isso não é apagado. Então, isso precisa sim ser trabalhado, gente. Sem sombra de dúvida, porque isso vem à tona mesmo, tá? Então, Mas, aqui Ana Paula, mas uma pessoa. pode falar. Oi. E no mesmo pessoa trate, ela vai. Tá escutando? Tá travando um pouco. Travou um pouquinho. Pode falar, Marcelo. A Tá mesma escutando? pessoa. Mesmo que uma pessoa vai atrás para apaga do inconsciente dela ou permanece lá e ela só aceita? Foi? Interessante sua Tá pergunta. travando aqui a internet um pouco. Não, eu entendi. Eu achei interessante, super pertinente. Então, eu vou te responder claramente, né? Nunca nada no inconsciente é apagado, tá? O que vai acontecer? Sim. Você vai, se você trabalhar com esse conteúdo, você vai tirar toda a força que ele tem quando você recordar dele. Eu costumo, tá? Dar como exemplo assim. É uma cicatriz, né? Que, que se formou. Ou seja, se você bater, né, não vai abrir, que já se fechou, mas de vez em quando você pega e lembra o que aconteceu. Só que aquilo não te desestabiliza, porque não vem com aquela força como se você estivesse vivenciando aquele trauma naquele momento, tá? Você se recorda, sim, algo que faz parte da tua história de vida, que te marcou, que não foi legal,
mas que você aprendeu a superar, a seguir adiante, mas não apagar, tá? Só que é diferente da pessoa que acredita que curou, mas ela continua com aquela ferida, com aquela casquinha frágil, que qualquer situação que dá uma batidinha, abre e fica machucando, machucando, machucando. Então, assim, enquanto não se propuser a fazer uma asepsia adequada, simbolicamente falando, e aquilo cicatrizar, sempre vai vir com uma força muito autodestrutiva. E Que as geralmente pessoas chamam muito hoje de gatilho, né? Oi? Sim. É o que as pessoas hoje chamam muito de gatilho, né? Algo que desperta aquilo. Por que é É como se houvesse... Porque aquilo ainda é muito significativo e doloroso e sintomático para a pessoa. Quando ela consegue elaborar e ressignificar aquilo que ela vivenciou, entendendo que não vai apagar, mas vai tirar a força negativa daquilo na vida dela, ela prossegue. Mas fazer isso exige que a pessoa se permita mudar. E a grande maioria não quer mexer com as suas feridas. Elas preferem ficar com aquela casquinha frouxa, que a todo momento vai bater, do que realmente permitir que arranque, faça uma asepsia e vá cicatrizando aos poucos, mas de uma forma efetiva. Pode falar, Wélida. Eu te cortei um pouquinho, mas era só para concluir. Não, era justamente isso. Você acabou falando com palavras melhores do que as que eu usaria, inclusive. Que foi a palavra ressignificar, né? Que ele perguntou se apagaria. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu acredito que não tem como apagar também. E até porque o nosso psico, né? A nossa psique, né? Ela não é tão simples e exata quanto as ações, assim, sei lá, mais matéria, né? Uma coisa exata. Eu acredito que não tenha uma resposta tão precisa para tudo, né? E é o que você falou, eu fiquei pensando, eu acho que é mais essa questão de mudar a percepção quando vem essa memória, né? Você muda o seu sentimento, o seu sintoma. Sim. Né? Porque a partir do momento que você muda e ressignifica, aquela força que criava sintoma não tem mais sentido em criar o sintoma. Ela foi usada para ressignificar. Então você vai lembrar daquele fato e falar, foi doloroso, mas você consegue retratar e aquilo não te arrebata, aquilo não te toma, não te fragiliza, sabe? Mesmo que você faça cara de esfinge para os outros, e por dentro você está, né, ruindo, né? Às vezes nós temos essa capacidade. Quando a gente quer, a gente tem uma capacidade ótima de daqui para fora, olha a habilidade socioemocional. Falso otimismo. Para fora, né, esfinges, né? Olha, tá tudo e por dentro aquilo ruindo. Não, não vai ser isso que vai convencer, né? Então a gente muitas vezes precisa entender que tem pontos em nós que são frágeis, que são traumáticos e que talvez a gente precisa se permitir perdoar e dar um outro sentido. Por isso que eu falo do ressignificar. Mas saibam que uma grande parte não aceita tão facilmente. Nós somos contemporâneos que queremos respostas muito mágicas, queremos pílulas mágicas, queremos resoluções em 3 dias. A pessoa ficou uma vida inteira sofrendo com aquilo e ela quer em 3 semanas uma resolução completa da vida dela. Isso dá para a gente aplicar total na educação física. Porque Com uma pessoa, vamos certeza. supor, um obeso, ele demorou quanto tempo para conseguir aquele peso que ele cultiva? Não, e agora Ele quer perder em uma semana. ele quer perder em uma semana e ele já quer ter uma definição dos pequenos músculos, inclusive. Né? Ele já quer participar do Ironman. É uma coisa assim, né?
Não é que ele só quer, ele quer emagrecer e ele já quer se tornar um, um, um triatleta. Professora, a Welida É falou dessa radical o questão do negócio. esporte, né? Oi. E tem pessoas que pegam esses traumas e dão um novo significado para eles jogando em atitudes, né? Que nem no esporte. Tipo, quando a pessoa tem um trauma muito grande, ela joga isso, sei lá, na corrida, na natação, no ciclismo, entendeu? E isso faz super bem, porque ela dá um novo significado, né? Tipo, ela pega todos esses traumas e joga em atitudes, né? Sim, em partes, Andressa. Em partes eu já vi coisas muito bacanas, mas depende da intensidade, nunca tem uma receita, é de pessoa a pessoa. Então, para algumas funciona muito bem, e por isso essa articulação da personalidade, as habilidades socioemocionais, o universo do esporte é muito bacana. Mas eu já vi situações que essas mesmas pessoas começam a potencializar excessivamente os seus treinos e elas começam a desenvolver um overtraining. E aí elas começam a adoecer. Porque há um excesso. E aí, por que há um excesso? Porque há também um corpo e um psíquico que estão adoecidos, que ainda queriam uma solução bacana, mas não conseguiram controlar aquilo, e aí estão usando aquilo que seria bacana, que é o esporte, que é tentar também ficar bem com algo, e aí passa a repetir continuamente. Então, tem atletas que entravam em regimes de treinamentos ensandecedores, enlouquecidos, tá? Então, é só uma observação, tá? Muito interessante essa sua colocação, porque para uma boa parte, sim, como é bacana, né? Trazer o universo do esporte, a oferta, né, de várias modalidades esportivas, colaborando e muito, e ajudo, como eu falei para vocês, né, a educação física, os profissionais da educação física, são muito parceiros na área da saúde para várias questões psicopatológicas, inclusive. Então, é muito rico. E para a qualidade, não precisa ser psicopatológico, para a qualidade de vida e tal. Mas existem algumas situações que a gente precisa estar atento se aquilo não está sendo um reverso da medalha, entendeu? E a pessoa passa a treinar tão compulsivamente naquilo, de uma forma tão desordenada, que a modalidade esportiva passa a ser uma forma de adoecimento. Né? Então, no universo do ciclismo tem vários casos. Tem gente aqui que não vai me deixar mentir de que assim não conseguia parar de treinar, não conseguia, e o rendimento caindo, e você olhava para a pessoa deteriorando, assim. E atletas assim, muito de ponta, né? Então, não só, em várias modalidades, tá? Então, vários atletas tendo comprometimentos porque acabavam excedendo nos treinos, utilizando o treino como uma fuga, mas uma fuga num ciclo certo, num ciclo vicioso, tá? Mas vai de caso a caso, então é só uma observação para vocês ficarem atentos se aquilo está caminhando para um lado saudável, e se começar a desviar um pouquinho, por favor, orientem a pessoa a pedir uma ajuda. Hoje a gente vai desmistificando, né, mais do que nunca, esse universo da nossa saúde psíquica. E que todos temos nossos altos e baixos, porque somos humanos, temos o nosso lado inconsciente, certo, pessoal? Bom, o lado pré-consciente, tá? Eu diria que assim, a eminência daquilo que estava no inconsciente vira à tona, ou uma parte, né, do que estava recalcado lá no inconsciente vira à tona.
Então, situações assim muito drásticas, um exemplo, tá? Situações de violências sexuais, tá? E às vezes a pessoa fala assim, eu tenho muito medo do cachorro, medo do cachorro, medo do cachorro, eu não posso ver cachorro. Não estou falando que todo caso é assim, por favor, é só um